Acreditei. Irmãos, bom dia. Graça e paz. Estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez. Eu sempre oro para vocês não cansarem de me ouvir. Eu suspeito que Deus está ouvindo minhas orações. Irmãos, é sempre muito prazeroso estar aqui. É com o coração sempre grato pela vocação que Deus me deu. É sempre uma gratidão muito grande estar aqui. Ao mesmo tempo, é uma responsabilidade enorme que talvez eu não consiga descrever, né, com palavras. A responsabilidade de quem fala e o que envolve o ato de falar segundo os oráculos de Deus. É um peso muito grande. Eu espero, desejo, orei, oro para que o Senhor me use mais uma vez e para que, ao me usar, Ele encontre a tua mente, o teu coração. Que seja assim. Não precisa ser profeta para saber que você passa por lutas, que você passa por dificuldades, que você passa por apertos e que você silencia gemidos na tua alma. Não precisa ser profeta. Basta você ser um bom leitor da vida para você entender isso. Alguns rostos aqui, alguns nomes, são nomes que vêm sempre à minha mente. O semblante, o rosto de vocês sempre veio à minha mente. Enquanto eu estava orando aqui, com o Daniel, com os irmãos aqui, vários de vocês vieram à minha mente. Só não vou citar os nomes para os outros não ficarem em ciúme. Mas vocês estão aqui, vocês estiveram na minha mente enquanto eu orava. Bom, eu vou pedir que você abra a tua Bíblia lá, onde a gente tem partilhado a cada domingo, Romanos, capítulo 8. Hoje a gente finaliza esse capítulo e vamos dar um salto, né? Nós vamos pular os capítulos 9, 10 e 11. E a partir de domingo a gente entra nos capítulos 12 em diante. E você vai entender por que nós pulamos os capítulos 9, 10 e 11. Mas é esse texto aqui. Palavras do apóstolo Paulo, e antes de você ler comigo, vou te pedir uma coisa que é possível. Eu já tenho pedido sempre, né? Leia com atenção, preste atenção em pontuação, nas vírgulas, procure entender o que esse autor está transmitindo. Mas hoje eu vou te pedir uma coisa mais ainda. Vê se você procura perceber a exultação de Paulo quando escreve isso aqui. A gente está diante de um dos textos mais maravilhosos da Escritura. E eu vou ler para vocês aqui, ou com vocês. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade,
nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, a minha oração é simples, direta e sincera. Esse texto fala por si mesmo, mas Tu me chamaste aqui para expor as verdades desse texto, explaná-las, explicá-las, aplicá-las. Então seja comigo, Senhor. Tuas ovelhas saíram de suas casas, estão aqui, e Tu conheces todas elas. Use a minha vida nesta manhã. Que Teu nome seja glorificado. Que todos que aqui estão saiam daqui com a convicção: Deus falou conosco por meio da palavra dele. Irmãos queridos, nós podemos perceber aqui nessa passagem, pelo menos isso mexe muito comigo, uma espécie de exultação de Paulo, uma exultação que envolve confiança, uma segurança plena, uma certeza escatológica admirável, alguém que caminha no meio das dores, no meio das lutas, mas com uma segurança, com uma convicção, com uma confiança enorme. E ele traduz tudo isso em palavras e coloca nesse texto aqui para nós, que tem uma mistura de expressões teológicas, poéticas, que vem de dentro da alma e da vivência, da intelectualidade deste homem. São palavras que retratam muito um pouquinho da vida dele, é como ele nessas palavras mostra o tanto que ele acredita naquele ensino, naquilo que ele fala. E uma das coisas mais importantes da nossa vida, irmãos, é quando nós falarmos, as pessoas que estão ouvindo, elas vejam que nós acreditamos naquilo que nós estamos falando. Que não é uma coisa técnica, é uma coisa que vem da alma, de uma compreensão que transcende a razão humana pecaminosa e limitada que nós temos. Então, esse texto por si só, ele é grande nessa expressão de confiança. Ele olha para trás, ele olha para frente e ele encara o presente de uma maneira impressionante. Esse início do texto, quando ele começa: que diremos, pois? Ele está aqui fechando o raciocínio dele dos capítulos 6, 7 e 8, quando ele fala de santificação, de justificação. Quando no capítulo 8, quando no texto que nós vimos semana passada, ele diz: olha, eu tenho por certo que os sofrimentos do presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Depois ele fala que a criação geme, que nós também gememos, esperando a glorificação dos nossos corpos, esperando o fim da linha, o fim escatológico. Nós gememos aqui. E ele continua e ele diz: olha, nós fomos predestinados, ele nos conheceu de antemão, e por ter conhecido a todos nós de antemão, ele nos predestinou. Em determinado momento ele nos chamou, e quando ele nos chamou, ele nos justificou, e quando ele nos justificou, ele nos deu a certeza da glorificação. Com isso em mente, Paulo entra nesse texto com esse tom de exultação, como que se estivesse falando assim: prossigam, olhando para o que ele fez, esperando com muita convicção naquilo que ele fará. Prossigam porque vocês não estão sós. Prossigam porque não há nada na vida de vocês que passa despercebido diante dos olhos daquele que tudo vê, que tudo pesa. Quando eu estava finalizando esse sermão ontem à noite, eu lembrava de muitas pessoas aqui, de muitas lutas. E eu pedi a Deus que esse texto fosse algo assim que viesse sobre nós como um grande bálsamo, como um grande refrigério, como um grande renovo que todos nós precisamos. E mais uma vez eu quero, ao expor a palavra, ao trazer mais uma exposição bíblica, o pedido que eu tenho é que o Espírito Santo, ao ouvirmos essas palavras, nos conceda firmeza, esperança, convicção plena,
capacidade de perseverar em meio aos momentos mais adversos da nossa vida, que eu sei que você passa e você sabe que eu passo. Os momentos adversos, momento que você silencia a alma, um momento que você armazena o gemido no teu interior, que ninguém vê, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Da luta que você trava, de como você, usando uma expressão bem brasileira, bem carioca, como você tem que matar um leão a cada dia, como a tua luta por caminhar, por continuar caminhando. Deus não está alheio a isso. Ele percebe. Um texto como esse, ele é rico. Eu falava assim: Senhor, como eu vou explicar alguma coisa num texto tão autoexplicativo? Como eu vou expor, esclarecer, explicar, se o texto fala por si mesmo? Eu poderia ler esse texto e ele trazer a igreja para a oração. Mas eu quero, irmãos, assim, dentro dele, pontuar algumas coisas que te dê razões suficientes para você permanecer firme, a despeito do que você está passando. Razões nesse texto para você permanecer firme. Eu quero que venha comigo, porque eu separei aqui, se eu não me engano, 6 razões dentro desse texto, para que você esteja firme. Depois de expor essas 6 razões, eu quero concluir com algumas aplicações e com uma reflexão em outro texto do apóstolo Paulo, e a gente vai terminar esse sermão numa reflexão, num outro texto muito significativo dele, muito humano, muito divino ao mesmo tempo, muito atual e sempre eterno. Mas venha comigo. A primeira razão para você... Deixa eu falar na primeira pessoa, né? Eu estou falando para todos, mas eu quero atingir o teu coração. Assim como esse texto atingiu o meu, eu quero que ele atinja o teu, que está aqui. Então, quando você ouvir, pense em você. Você pode estar hoje no auge da tua vida, você pode não estar passando por grandes tribulações e adversidades da tua vida, mas saiba que a jornada vai te proporcionar isso também. Não esqueça disso. A vida, ela sempre nos apresenta momentos que nós não queríamos desfrutar, mas ela traz para nós. Mas a primeira razão para você estar firme é simples, é óbvia, é clara, mas que a gente precisa ouvir e ouvir e ouvir. Deus está conosco. Deus está com a tua vida. Deus está com a minha vida. Essa passagem inicia com esse tom de exultação, de perguntas, que é muito comum de Paulo, sobretudo na carta aos Romanos. Ele diz: que diremos, pois? Diante de tudo que ele fez, que diremos, pois? Diante da grandeza da eleição, que diremos, pois? Diante da certeza que tem uma glória que não pode se comparar com os sofrimentos, que diremos, pois? Diante da certeza que esse gemido nosso no Espírito será substituído pela glorificação do nosso corpo, diante disso, que diremos, pois? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Qual é a nossa resposta a isso tudo? Como compreendemos a grandeza disso tudo? É o que Paulo está falando. Que diremos, pois? Fiquemos de boca aberta, fiquemos extasiados. E ele finaliza, ele diz: se Deus, se Ele é por nós, quem se atreve a ser contra? Repare, irmãos, ele diz que Deus é por nós. Ele não está falando de um triunfalismo religioso. Ele não está omitindo as mazelas da vida. Ele está dizendo que Deus é por nós no meio da angústia, no meio da dor, no meio da amargura, no meio da tristeza, no meio do medo, da dúvida. Deus, ele diz, é por nós. A certeza de que Deus é por nós não é quando você está triunfando sobre aquilo que você desejava. A certeza que Deus é com você é quando nem essas lágrimas tiram o gozo que Ele coloca na tua vida.
A certeza que Ele está contigo é você ter razões suficientes para falar assim: eu entrego os pontos, no entanto você está aqui. Por que você está aqui? A resposta é simples: porque Deus é contigo. Porque Ele não é por outra coisa. Você não é capaz. Você não é páreo para isso tudo. Você não aguentaria tudo que você passou nos últimos tempos. Se você ainda abre a boca para louvar o Senhor, para cantar louvores, é porque Deus é contigo. Se Ele é contigo, quem pode ousar ser contra? É isso que Paulo está falando dentro desse contexto aqui. O ponto aqui é: como alguém pode anular o que Deus fez em Cristo? É isso. Quando ele diz que diremos, pois, diante de tudo que Deus fez pelo seu Filho, que diremos, pois, se Ele é conosco, quem vai poder ser contra nós? Irmãos, eu ainda vou discorrer por esse texto, tem muita coisa para a gente ver aqui, mas ele é tão atual, ele é tão presente, ele é tão para você hoje. Desejo que essa pregação você saia daqui: como valeu a pena eu sair da minha casa? Como valeu a pena eu estar aqui mesmo estando cansado? Como valeu a pena levantar cedo para estar aqui? E ouvir o próprio Deus falar pela palavra dele: eu sou contigo. No meio de toda a luta, você não está só. No meio das angústias do presente, Ele está contigo. Ele está contigo. Se Deus é por você, se Deus fez tudo por meio do Filho dele, para que você seja filho, para que você seja absolvido, justificado, limpo, quem pode ser contra você? Fico pensando, eu disse que eu imaginava pessoas, cenas de vocês, enquanto refletia naquilo que eu ia pregar e expor, porque é um texto autoexplicativo. E aqui eu vou lembrar de uma coisa que eu estava pensando. Esta semana o nosso irmão Puan passou por um sufoco enorme. Por volta das 3 horas da manhã, ele foi cercado por bandidos, com armas na mão, com palavras de violência. O medo se estampou. O cheiro da morte certamente chegou. Mas a cena que me vem, foi a Beth que me contou isso, a cena que me vem foi quando os bandidos falaram assim: corre! Eu fiquei imaginando o Puan correndo igual um desesperado. 3 horas da manhã, correndo. E eu fico assim: meu irmão, você está correndo, mas Deus é contigo. O Senhor é contigo. Os anjos dele estão contigo, estão conosco. Deus está conosco. E esse homem está aqui hoje. Esse homem está aqui hoje. Você vê, às vezes, você sente a ausência desse homem. É porque talvez você não saiba a luta que ele tem travado, que ele tem passado, e não é de hoje. Mas aquilo que eu falo diretamente para ele, eu falo diretamente para você, isso aqui, ó. Se Deus é por nós, se Deus não poupou, meu irmão, você está aqui vivo, mas eu vou te dizer uma coisa: mesmo que eles levassem a tua vida, Deus seria contigo. Você estaria num gozo hoje que nós não imaginamos como é. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O futuro, quando Paulo diz isso, é que o futuro está decretado. Ninguém vai impedir disso. Porque ele vai dizer na sequência do verso 1, que é a explicação do que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele fala: por que isso? Ele fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho. Como que ele não vai dar junto com esse filho tudo aquilo que precisamos? Irmãos,
Aqui é uma certeza de um futuro. Ele não negou seu próprio filho. Ele enviou o seu próprio filho. Uma prova do amor dele expressa nas palavras do próprio filho, quando diz de si mesmo: Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu filho unigênito. Jesus falando dele mesmo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha garantia eterna, vida eterna, portais eternos sobre a tua vida. Talvez o que eu esteja falando aqui com toda a convicção da minha vida soe como contraditório ao que você está vivendo. Porque você pode pensar: como pode Deus estar comigo se minhas lágrimas não cessam? Como pode Deus estar comigo se eu estou vivendo momentos muito delicados dentro da minha vida, dentro da minha casa, no meu trabalho, Como pode Deus ser comigo? Eu estou falando para você que a Bíblia te ensina que Deus não precisa livrar você de todas as mazelas da vida para dizer que Ele está contigo. Ele passa contigo. Ele está com a razão de você não sucumbir, é que Ele está contigo. Você vai lembrar do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Repare, você anda, você não morre, você não retrocede, você não entrega os pontos, você anda. Você anda pelo vale da sombra da morte, porque tem alguém cujo cajado consola, a vara está contigo, te levando, te conduzindo. Ele vai te levar para as águas tranquilas, mesmo que não seja no momento que você espera, que você deseja. As águas tranquilas te esperam. Se não for nesse tempo, será num dia em que aquilo que os olhos não viram, verão completamente. E é para lá que a gente caminha, irmãos. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Agora tem o contrário também: quando Ele é contra nós, ninguém pode ir a favor. Mas aqui Paulo está falando da perspectiva da redenção, da perspectiva da justificação, da perspectiva daquilo que Deus fez. Em outras palavras, ele está falando: Deus fez e ninguém desfaz o que Ele fez. Ele está conosco. Se Ele é com o seu povo, quem pode ser contra o seu povo? Deus é por nós. Segunda coisa, para você ficar firme. Essas coisas são bem sinônimas, não? São bem interligadas uma com a outra. Talvez o que eu tente aqui é evoluir, aprofundar, para você entender mais ainda. E para que essas palavras encontrem o teu cotidiano, a tua vida aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, não sei como você dormiu, não sei nem se você dormiu. Eu sei de uma coisa, que tal como eu, você tem suas lutas, e que às vezes não são pequenas. Mas a segunda razão para você estar firme, esteja firme, sabe por quê? Porque as penalidades contidas na lei já não estão mais sobre a tua vida. O que é isso, pastor? Você não precisa ter mais medo do inferno. Lembra quando você se acusava: caramba, eu não estou como eu deveria estar, eu não estou, talvez, o que Deus vai fazer com a minha vida? Deus vai me punir, Deus vai fazer isso, será que eu não vou encontrar os portais celestiais? Afinal, eu desanimei na fé, eu cometi coisas que eu não queria cometer, eu não estou tão assíduo junto com meus irmãos, e agora, como eu vivo? Como é que eu vou permanecer firme sabendo que eu não estou correspondendo a Ele? Como eu vou permanecer firme se eu sei que a minha vida poderia ser entregue de uma maneira mais profunda e mais completa a Ele? Como eu posso me manter firme se as coisas que eu gostaria de fazer eu não estou conseguindo fazer? Como eu posso me manter firme se as minhas fraquezas parecem que estão ganhando vantagem sobre mim? Nesse momento, vozes te acusam. Vozes tentam perturbar o teu interior. Mas só que o texto que nós lemos fala assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Então, irmãos, preste atenção. Meu irmão, minha irmã, se Deus não te acusa, por que você se acusa?
Compreenda você mesmo, você tem fraquezas, você nem sempre vai acertar. Você tem momentos em que você compara você com outros tempos e você chega à seguinte conclusão: eu não sou mais o que eu era. Eu não sou tão fervoroso como eu era. Eu não sou tão devoto como eu era. Alguma coisa aconteceu e é possível que tenha acontecido, é possível que tenha acontecido, mas eu quero te dizer que aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que te absolveu, ele fez isso de uma vez por todas. Quem pode, diz Paulo, quem pode intentar acusação contra aqueles que Deus conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou e glorificou? Que o inferno possa se silenciar. Porque as vozes do acusador, ou a voz do acusador, não encontra mais um povo ignorante. Não há mais acusação, ou não há quem possa nos acusar. E a resposta é: por quê? Por que nem você tem que se acusar? Uma coisa é você ter consciência, uma coisa é você ter a autoanálise, uma coisa é você ter a capacidade de reconhecer o que está errado na tua vida, outra coisa é você se acusar, outra coisa é você se diminuir, outra coisa é você achar que você não é digno da presença de Deus. Se você afirmar, se você pensar que você não é digno da presença de Deus, você já imaginou o que você está fazendo com o sangue de Jesus? Com a obra dele, com a entrega dele? Se você acha que mesmo assim você não é digno da presença de Deus, o que você quer dizer daquele sumo sacerdote que rasgou o véu, que entrou de uma vez por todas e expirou um homem para escrever dizendo: entrem com intrepidez pelo Santo dos Santos, porque é um vivo e novo caminho que não foi inaugurado pelo teu esforço, que não foi inaugurado pela tua obra, que não foi inaugurado porque você foi bonzinho, ele foi inaugurado pelo corpo rasgado de Jesus, foi inaugurado pelo sangue de Jesus. É por isso que não tem acusação, por isso que ninguém pode te acusar. E ele vai dizer: é Deus quem te justifica, não é você, não são tuas obras, não são suas promessas, não são os cumprimentos das suas promessas que te justificam diante de Deus. É Ele que te justifica por meio do seu Filho. Por isso, aquele que não poupou o seu próprio filho, como não vai também nos dar gratuitamente todas as coisas? A lei era o que acusava, a lei era o que condenava, a lei é o que prometia maldição. Quando você vê os capítulos de Deuteronômio, tem um capítulo dedicado lá só às maldições por não obedecer à lei. Só maldição. É tenebroso aquilo. Pastor, isso não vem sobre mim? Não! Não tem mais a maldição prometida na lei na tua vida. Por quê? Porque alguém se fez maldito no teu lugar. Maldito é aquele que é pendurado no madeiro. A maldição que era tua caiu sobre ele. Ele é o cumpridor da lei e ele faz com que a lei se cumpra em você. Então não tem mais condenação para a tua vida. Ao ouvir uma palavra como essa, eu quero ver você mais fervoroso, mais fervorosa, com mais razões para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para servir a Deus, para se dedicar a Deus, para se entregar a Ele, a sua obra, a sua casa, a sua igreja. Mais razões ainda. Aquele que salvou está vivo, está sentado num trono. Interessante isso, irmãos, porque quando Paulo vai dizer assim: será que ele também não nos dará com ele todas as coisas? Será que ele não dará a você aquilo que você precisa para passar no momento das maiores angústias da tua vida? Por que Paulo vai ensinar que no meio das grandes provações Deus também te promove um escape? Por que ele te traz alívio no meio da dor? Quando ele diz: ele vai dar junto com o filho todas as coisas.
Então tudo é teu. Reparem, se você abrir a tua Bíblia aí, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, queria que você prestasse atenção nesse texto, porque ele respalda, ele confirma o que Paulo falou. Aquele que não poupou o seu próprio filho, como é que não vai também nos dar juntamente com ele todas as coisas? 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas o quê? Todas as coisas. Todas as coisas que te conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou. Olha para onde ele chamou vocês. Chamou para a sua própria glória e virtude. Isso é graça, irmãos. Isso é graça de Deus. Deus é bondoso. Ele sabe que tem momento na tua vida que você precisa meio que ser levado no colo. E que nessa manhã você sinta as mãos dele te levando no colo, dizendo: se eu sou contigo, quem pode ser contra você? Se eu não poupei meu próprio filho, entreguei ele por você, como é que eu não vou te dar tudo que você precisa nesse momento tão difícil que você está vivendo? Como é que você diz que esse momento vai vencer a tua vida? Como é que você ousa dizer que essa tribulação, essa luta que você está passando vai te derrubar? Se ele te dá tudo que você precisa. Ele te dá tudo que você precisa para você vencer, para você superar, para você atravessar o momento que você está passando, mesmo que ele seja um dos momentos mais difíceis da tua vida. Como é que junto com a salvação, ele também não vai te dar a capacidade para viver no meio das lutas? Como é que ele não vai cumprir o que ele disse quando falou: vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo e eu estou com vocês. Esse é o nosso Senhor. Não é um objeto religioso criado por nós. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus que está à direita de Deus, aquele que intercede por nós. E assim vai uma terceira razão aqui, para você estar firme. Esteja firme. Porque as maiores oposições e adversidades que você possa encarar, pensa em adversidades grandes. Pensa em momentos dificílimos. Pensa em coisas assim que você diz: eu jamais suportaria isso. Deus nunca vai permitir que você passe por algo que você não suporte. Pode acreditar nisso. Eu já passei por algumas coisas na minha vida que humanamente seriam coisas insuportáveis. Mas essa é mais uma razão para você estar firme. As maiores oposições, as maiores adversidades não podem deter o amor de Cristo. Não podem entrar como obstáculo entre você e o teu Senhor. Essa mediação de amor entre você e Jesus, que Paulo agora vai brincar com a palavra amor. Ele vai falar do amor de Cristo, ele vai falar do nosso amor, ele vai falar do amor do Pai. Ele vai nos fazer entender que essa trajetória é movida pelo amor de Deus, que não nos priva, não nos isenta das dificuldades da vida, mas que está conosco. Por isso, eu quero, quando eu vou citar esse texto agora, e essa terceira razão para você ficar firme, eu quero que você faça um exercício rápido. Pense nas notícias que você não queria ouvir, que ouviu. Pense nisso. Pense nas decepções que você jamais queria passar, mas passou. Pense nisso. Na tua vida. Pense talvez no momento que tem te angustiado muito nos últimos dias, nos últimos meses, talvez nos últimos anos. Pense na situação que se impôs sobre a tua vida e que, humanamente falando, é difícil de atravessá-la. Isso difere de um para o outro.
Mas o que Paulo está dizendo é que o amor de Cristo está em você nesses momentos mais difíceis. Nesse que você pensou agora. Os momentos mais delicados da tua vida. Por isso que ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí aqui eu quero que você se insira no texto. Aí eu quero que você leia esse texto comigo, se vendo no texto. Os momentos que só você sabe que você passou. E que você possa vislumbrar o amor de Cristo quando você tinha a impressão que não estava sentindo esse amor. Eu quero mostrar que o amor de Cristo estava em você quando qualquer um poderia te abandonar. O amor de Cristo estava contigo quando você teria razões suficientes para duvidar desse amor, porque você está passando por algo que quem ama talvez não permitiria. Que ele vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele pontua. E ele pontua 7 coisas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Essas coisas podem nos separar do amor de Cristo. É como se Paulo está falando: não, porque o pai amava o filho, mesmo o filho passando por tudo isso aqui. Tudo isso que ele está dizendo, quem nos separará do amor de Deus? Essas 7 categorias que ele traz aqui, Cristo enfrentou todas elas. O nosso Senhor Jesus, aquele que está aqui conosco, e que está falando diretamente ao teu coração: eu estou contigo. Nada te separa do amor que eu tenho. Esse Jesus, ele soube o que é a tribulação. Ele atravessou a tribulação, ele atravessou injustiça, ele atravessou conspiração contra ele. Os momentos mais tenebrosos de um ser humano ele passou. Ele sofreu angústia. No Getsemane, a agonia dele era notória. O texto vai dizer: minha alma está agoniada. Ele sabia o que estava por vir. Angústia. Então, quando você passar por tribulação, lembra do que ele passou. Quando você passar por angústia na tua vida, lembra das angústias dele. Das angústias da dor, de levar o pecado sobre si, de ter por momentos separação entre ele e o Pai, porque o pecado faz separação. De saber que aqueles que ele tanto amou, dentre eles tinha quem traía, quem negava, quem abandonava. Ele atravessa essas angústias todas, e o que Paulo está querendo dizer para os seus leitores, e o Espírito Santo dizendo para mim é: nem isso tudo que ele passou separou ele do amor do Pai. Por isso também tudo que você passa não te separa do amor do Filho. A luta, a angústia, a perseguição, a fome, quando no deserto Satanás tenta tirar proveito das necessidades dele e oferece coisas para ele romper a obediência com seu pai. A nudez, talvez você possa lembrar do corpo dele nu numa cruz. Vexame, ignomínia, todos vendo. Perigo, do princípio ao fim do seu ministério. Espada, você deve lembrar a espada furando e saindo sangue e água dele. Você deve lembrar dele mostrando para Tomé: olha aqui, ó, põe a mão aqui, a espada me atravessou. Você vai lembrar de Apocalipse falando que todos vão se render diante dele, até aqueles que o traspassaram. Espada. Então, meu irmão, minha irmã, você que passa e já passou, ou está passando,
Todas essas coisas foram enfrentadas pelo Senhor, só que de uma forma muito mais potencializada. Então, escuta o que esse teu pastor está falando para você. Até no momento que você não se sentia digno do amor dele, ele continuou te amando. Até no momento que você passa por tantas lutas e dores na tua vida, ele continuou te amando. São riquezas, são preciosidades da palavra de Deus, mas eu te dou um quarto motivo para você estar firme. Você já teve um sofrimento injusto na tua vida? Você já derramou lágrimas que aparentemente você não merecia derramar essas lágrimas? Você já passou por situação na tua vida que você diz assim, o que eu fiz para passar por isso? O que eu fiz para atravessar? Quando você lê o Salmo 88, você vai ver o que eu estou falando. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver o que eu estou falando. Quando você lê o Salmo 44, que é um lamento de quem diz, por que tu nos entregaste? Por que tu deixaste que isso acontecesse? Por quê? Por que passar por isso? Por que passar pelo luto? Por quê? Mas ele vai pegar o Salmo 44, Paulo, vai pegar o Salmo 44 e vai dizer assim, como está escrito. Repara que primeiro ele fala assim, nada nos separa, nada pode nos separar do amor de Cristo. Não é isso o que ele diz? Quem nos separará do amor de Cristo? Né? Aí agora ele fala do nosso amor por ele. No verso 36, quando ele diz, como está escrito, é por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouros. E aqui vai um exercício para você. Quando você passar por meio dessa luta, que você possa bradar o Salmo 44, é por amor de ti. Por amor de ti eu atravesso, por amor de ti eu encaro. Por amor de ti eu vou passar por uma situação que eu acho que eu não mereço. Por amor de ti eu glorifico o teu nome no meio dessa injustiça. Por amor de ti eu recebo isso. Tu não mudas para mim por eu estar passando por algo que eu não queria ter passado. Eu não queria ter passado por isso. Eu não queria ter enterrado um filho. Eu não queria ter visto o meu casamento ter sido acabado. Eu não queria que o meu filho tomasse a decisão que ele tomou. Eu não queria, eu acho injusto que depois de eu ter educado, ele tome outro rumo. Mas quando você passar por isso, você fala assim, é por amor de ti que eu suporto isso, Senhor. É por amor de ti que eu suporto a injustiça. É por amor de ti que eu suporto o sofrimento que, teoricamente, eu não merecia. É por amor de ti. É o Salmo 44. Somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas que vai para o matadouro. E quem é que no Salmo 53 diz que ele vai como ovelha muda para o matadouro? Aqui agora somos nós. Ele já foi para o matadouro, ele já sofreu as angústias do presente, ele já está desfrutando da glória eterna. Estamos no caminho dele, sofrendo, passando pelas lutas, pelas dificuldades, pelas injustiças, mas nada nos separando do amor dele, né? O amor dele, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem pode separar o nosso amor a Cristo? Quem pode impedir isso? Não, nem as situações mais adversas da vida, nem mesmo que a gente seja entregue à morte todo dia, nem mesmo que estejamos caminhando como ovelha para um matadouro. Eu espero que você nunca tenha essa sensação na tua vida. Mas eu já tive, como se estivesse caminhando como uma ovelha muda para um matadouro. Como se estivesse como uma ovelha muda caminhando para algo que você nunca imaginaria que ia acontecer e que nunca deseja que aconteça com os outros. Por amor de ti,
Por amor de ti eu recebo as adversidades, por amor de ti. Por amor de ti eu derramo lágrimas, por amor de ti. Por amor de ti eu sofro a injustiça. Por amor de ti eu sofro a traição, por amor de ti eu sofro o abandono, por amor de ti. Somos entregues. Há uma quinta razão para você estar firme. E talvez você não perceba isso. Mas eu quero que você acredite no que eu vou falar. Existe uma força espantosa na tua vida. Talvez, para alguns eu já falei. As pessoas às vezes ficavam impressionadas quando eu falava. Você é uma pessoa extremamente forte. Eu me lembro que eu falei isso uma vez para uma pessoa, ela está aqui. E ela olhou para mim assim, como se falasse, como é que você vê força em mim? Estou afundado na depressão, chorando, minha vontade é ficar dormindo o dia inteiro. Como é que você pode ver força em mim? Olha, irmãos, os exemplos de maior força eu vi na vida daqueles que pareciam que não tinham nenhum vigor. Quando eu olho, por exemplo, para a realidade de um Camilo e de uma Ângela, com tudo que eles têm passado, quando eu olho, tem uma força sobrenatural nesse casal. Não vem daqui. Como é que eles passam por isso tudo? É força. Eu tive alguns momentos da minha vida muito perto da Patrícia. E ela foi uma que eu falei, olha, você é muito forte. Porque ninguém passa pelo que você está passando se não for forte. Uma vez, uma senhorita chamada Tânia Dias me passou uma mensagem e falou assim, eu acho que eu nasci para sofrer. Eu falei, você é uma das pessoas mais fortes que eu já vi. Quer passar pelo que você passa? Por uma vida conjugal solitária, convivendo com crise de depressões, de angústia. Todo domingo as pessoas te veem. Você sai para trabalhar todo dia. O diagnóstico médico cheio de problemas, cheio de remédio. E continua como uma ovelha muda. Por amor de ti, eu vou todos os dias. Há uma força em você, meu irmão, que às vezes a gente não percebe isso, mas o texto diz, em todas essas coisas, na pressão alta, no abandono de um marido, na luta contra a acusação da própria mente, das depressões que derrubam, em todas essas coisas, de ter que dialogar com teus filhos coisas que você jamais imaginaria que teria que dialogar. Em todas essas coisas, você é mais do que vencedor. Existe uma força na tua vida. E é por essa força que você está aqui. É maior do que você imagina. É real. É viva. Em todas essas coisas. Que coisas? Tribulação, a angústia, o perigo, a nudez, a fome. Em todas essas coisas. Em ser levado como ovelha muda para o matadouro. Em todas essas coisas. Somos mais do que vencedores. Por quê? Vem de mim isso? Não. Você é mais do que vencedor por meio daquele que te ama. É a força dele em você. Às vezes, irmãos, já viu aquele quadro antigo, né? Pegadas no Deserto, já viu?
que vai pegar, tem hora que só tem pegadas de uma pessoa e você pergunta, onde você está? Nesse momento você está no colo de alguém. Eu quero dizer uma coisa que talvez você já suspeite, mas eu quero afirmar. Muitos momentos da tua vida, Jesus te levou no colo. Você não tinha força. No colo. Você veio aqui para a igreja cantar louvores no colo. Você saiu para trabalhar, enfrentando metrô, BRT, no colo dele. Você não tinha força. Você saiu com o seu aplicativo para arrumar cliente, para trazer dinheiro no colo. Você não tinha força. Não vejo você. Você é mais do que vencedor nele. É Ele. É Ele que te sustenta. No colo. Leva assim, ó. Você não tem força. Eu lembro de eu entrando numa funerária, o homem falando assim, ó, tira a cortina e fala assim, escolhe o caixão do teu filho. No colo. No colo. Esse Jesus está aqui, gente. Ele disse que estaria presente. Ô Júlio, você lembra da tua vida? Lembra da tua irmã falando, eu vou tomar a tua casa? Lembra de você, o que eu vou comer? Lembra da tua falência? No colo. Te levando no colo. Meu irmão Luiz, quantas vezes você pensou assim, meu casamento vai acabar? Que vim procurar, por que você está aqui do lado da tua mulher com os teus filhos? No colo. Você é mais do que vencedor nele. Gente, o que eu estou falando é verdade. No colo. Meu irmão, o que você pensa de ser abandonada pelo teu marido? De ter tudo o que você tinha, todas as posses que você tinha, e passar a não ter nada. A morar só. A perder um filho violentamente. A ver um filho morar num outro continente. Por que você está aqui, minha irmã? No colo. No colo. Por causa dele. Posso todas as coisas nele. Naquele que me fortalece. E por último, esteja firme. Firme. Esteja caminhando com profunda convicção. Porque se nada te pode separar do amor de Cristo e nada pode deter o teu amor a Ele, mesmo quando você vai como ovelha muda, nada te separa também do amor de Deus que está em Jesus Cristo. E Ele vai dizer assim, então você vai puxar o ar para dentro assim, ó. Pensa em toda a tua luta e vai dizer assim, eu estou convicto. Eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes todos reunidos, nem a altura, nem a profundidade, nem as dívidas se acumulando, nem a sensação de falência, nem a sensação que eu não vou conseguir reverter as coisas, nem meu filho se levantando contra mim. Nada. Nem eu sendo despedido quando estava fazendo planos para outras coisas. Nada, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Sabe onde Jesus está hoje? O Paulo não disse que o Espírito intercede por nós? Ele também diz que Jesus está intercedendo por ele. Queria que você lembrasse de uma cena bíblica. Os homens preparados para apedrejar Estevão, como ovelha muda, diante dos olhos dele, homens furiosos, pedras e a morte certa. O texto diz que ao invés de ele olhar para as pedras, ele olha para o alto e ele vê Jesus. Eu acho que é o único texto que fala isso, que vê Jesus em pé, do lado do Pai. Ele, ao olhar aquilo, ele atravessa as pedras como uma ovelha para o matadouro. Nada separa. Nada. O nome dele está acima de todo nome. Nenhum diagnóstico médico, nenhuma brutalidade te separa. O que te para, meu irmão, minha irmã, não são as catástrofes da vida, mas é a maneira como você passa por elas, a maneira como você as interpreta, é o que pode te derrubar ou não. Então eu quero terminar, concluir te dando algumas aplicações para a tua vida e lendo um texto de Paulo, para a gente orar e nós irmos para as nossas casas. Meus irmãos, eu pergunto para você, diante de tudo que você ouviu, há alguma coisa que possa ser capaz de te derrubar definitivamente? Se você acredita no que você ouviu, tá? Então preste atenção. Saiba de uma coisa. Mesmo que você tropece, e é possível, Ele te livra e te conduz. Ele te ergue. Mesmo que todos olhem para você e falem assim, não tem solução, Ele diz, venha. Mesmo que todos tenham virado as costas para você, porque você talvez não seja aquilo que as pessoas esperavam que você fosse o tempo todo, Ele não desiste de você. Ele não te substitui. Ele não colocou outro no lugar de Jonas. Ele aproveitou as circunstâncias para trazer Jonas de volta. Meu irmão, minha irmã, mesmo que você se sinta fraco, e às vezes você vai se sentir, talvez você esteja se sentindo, isso é próprio nosso, mesmo que você se sinta fraco, é na graça dele que você se fortalece. Parece que eu estou falando óbvio, né? Mas experimente isso na tua vida. Experimente isso na tua vida. Quando Paulo, num dos momentos mais agoniantes da vida dele, ele diz assim, livra-me disso. E o Senhor fala assim, a minha graça te basta. A minha graça é o meu poder na tua fraqueza. Então, se você saiu da tua casa hoje, por algumas razões assim, abatido, desanimado, aflito, saia daqui outra pessoa. Entenda quem está contigo. Talvez você se sinta abatido. Contudo, saiba de uma coisa, nenhum abatimento tem poder de tirar o teu ânimo. Ânimo é vida, e a vida vem de Deus, e Deus está contigo. É por isso que é abatido, mas não desanimados. Abatidos, mas não sem vida. Você tem vida. E eu quero ler esse texto para depois nós orarmos. Não precisa abrir não, tá?
Só preste atenção nas palavras de Paulo. Ele está falando dele mesmo, dos apóstolos, das lutas, mas isso se aplica a todos nós também. Ele diz, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra ou por desonra, por infâmia ou por fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas contudo, eis é que nós vivemos, como castigados, mas não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Isso é cristianismo, gente. Isso é vida cristã. Eu quero orar. Quero orar com você. Como é que você está? A palavra de Deus nos ensina que o corpo de Cristo é terapêutico. Nós curamos uns aos outros. Perdoamos uns aos outros. Então, sabe de uma coisa, irmãos? Em vez de eu orar por vocês todos, é você que vai se levantar e vai orar por alguém, e esse alguém vai orar por você. É abatido com abatido, cansado com cansado. Aqueles estão como ovelhas para o matadouro, encontrando que tem outro que vai como ovelha para o matadouro. Mas o meu desejo é que o amor de Cristo envolva esse momento do nosso culto. E que você seja instrumento para curar e ser curado. Quando você pegar alguém, quando você abraçar alguém, quando você orar com alguém. Mas faça isso derramando a sua alma. O Senhor está aqui. Quando você levantar, você olha no olho de alguém, quem nos separará do amor de Cristo? Será que isso que você está passando? Será que é os cuidados com a manuzinha que vai te separar do amor de Cristo? Será que é vê-la engessada? Será que é saber que você tem que conviver com uma menina que tem um aspecto autista que não tem cura? E vai depender do teu amor sempre? É isso, meu irmão. Você está aqui para ouvir essas coisas. Não estou aqui para dizer, a gente vai orar, tua filha vai acabar. Não, você vai conviver com isso. Se Deus quiser, Ele faz. Se não quiser, você vai conviver com isso. Como ovelha muda. Você vai lá amando, você vai desfrutar. Manu vai ser pedagógica para você. Você vai aprender muita coisa olhando para aquela menina. Você vai aprender a ver a vida talvez por um outro ângulo. Então aproveite essas coisas, meu irmão. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Se você pode, se você está passando, é porque Deus te vê com capacidade para passar. Então segura. Você não está só, você tem Deus, você tem a igreja, você tem todos nós. Nós não estamos aqui fazendo uma aventura de domingo, não. Nós estamos curando uns aos outros. Nós estamos sendo ministrados pela palavra de Deus. Eu sinto Deus aqui. Aonde eu estou aqui, nesse púlpito. Eu sinto Ele comigo aqui. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está vendo tudo isso. Nós não estamos sós. Pega alguém, abraça alguém, ora com alguém, olhe nos olhos de alguém. Faça isso, deixa Deus te usar.